Bom, então, como lidar com o medo de errar? Nossa, eu sei que aqui tem um grande problema, né? Muitas pessoas, elas de fato têm medo de errar e isso é muito comum, porque geralmente elas têm registrado na sua própria memória momentos em que elas erraram e que não foi nada agradável, né? Alguém chegou e crucificou, falou aquele bando de grosserias e isso de fato acontece, é muito comum acontecer. Só que o que acontece é quando você se priva de errar, você se priva também de uma coisa, você se priva do crescimento, você se priva do desenvolvimento, porque o erro ele faz parte de qualquer processo de aprendizado. A realidade é que você não tem medo do erro. A realidade é que você tem medo de que aconteça a mesma coisa que aconteceu depois de que você errou. E qual é o grande problema disso? É que é um pouco difícil de você lidar com esses momentos, mas existe uma forma. A partir do momento que você faz com que a vontade, o desejo de crescer seja maior do que esse medo de que esse momento se repita, você consegue se libertar disso. E como basicamente você vai fazer isso? Você tem que começar a enxergar tudo que poderia mudar na sua vida se você se desenvolvesse, tudo que poderia mudar no que você está fazendo se você se desenvolvesse. E a partir daí, o medo de errar, ele começa a ser trocado pelo desejo de acertar. E quando o desejo de acertar ele substitui o medo de errar, você está livre para voar. Bom, uma outra coisa é que existe uma filosofia que eu carrego muito comigo e que eu acredito que também possa ajudar você. Essa filosofia é o seguinte: jogue a bola para o outro lado do muro e depois corra atrás para pegar. O que basicamente quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você não vai se preocupar com o tamanho de muro algum. Você não vai se preocupar com o tamanho de muro algum. Você simplesmente vai pegar a bola, vai jogar do outro lado do muro e depois vai dar um jeito de pegar. Essa forma, essa filosofia, ela ajuda muito você a não focalizar o meio do caminho, a não focalizar os problemas do meio do caminho. O problema é que quando você está com seu foco no problema, você tira o seu foco da solução, você tira o seu foco daquilo que você quer realizar. E quando você tira o seu foco daquilo que você quer realizar, você perde produtividade, você perde efetividade, você perde o seu estado emocional, o estado que você precisa para poder realizar. Porque se você não estiver emocionalmente bem, você não vai conseguir manter a sua produtividade em alta. Muitas vezes produtividade não é falta de técnica, não. Muitas vezes produtividade, o que eu chamo de produtividade é eficiência naquilo que você faz e consistência naquilo que você faz. Muitas vezes a culpa disso não é falta de técnica, é o emocional prejudicado, que faz com que você não consiga realizar aquilo que deseja. Então, quando você lida e blinda o teu emocional, aí você tem mais chances de ser mais eficaz naquilo que você faz e produzir bem mais. Então a ideia aqui é o seguinte: pegue a bola, jogue do outro lado do muro e depois dê um jeito para pegar. Não fique olhando o tamanho do muro, simplesmente pega a bola e joga, tá? E na questão, no que tange ao medo de errar, isso faz parte do seu aprendizado. E isso é preciso. Isso é preciso. E a partir do momento que você erra e alguma dessas coisas acontecer,
uma coisa importante é você entender que a pessoa que está do outro lado, ela não sabe o que ela está fazendo. Muitas vezes essa falta dessa percepção não nos ajuda a desenvolver o nosso potencial. Por quê? A gente fica preocupado com o que o outro vai dizer, a gente fica machucado também com o que o outro disse, e a gente não para pensar que aquela pessoa que está ali, ela não está fazendo aquilo tendo consciência do que é certo e do que é eficaz para aquele papel que ela está desempenhando naquele momento. Porque uma pessoa que ela desce além em quem errou, ela está errando. Entende? E ela está fazendo isso porque foi feito isso com ela também. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente consegue entender melhor quem está do outro lado. E já não sente tão machucado quanto se sentiria. Por quê? Porque agora é diferente. Você tem consciência de que uma pessoa ferida está ferindo você. Então, nossa, é uma pessoa ferida, ela não está fazendo isso porque ela quer, ela está fazendo isso porque ela foi ferida também. E ela só está replicando. Então você, com essa visão, com essa mentalidade, consegue ser mais complacente com você e com aquela outra pessoa. Então, isso é muito importante. Não enxergue, uma coisa que eu carrego comigo e que eu quero transmitir para você é o seguinte: não enxergue as coisas de uma forma superficial. Busque ver o que está encoberto, tente ver o que está encoberto, o que está por detrás. Porque muitas vezes você está vendo a superfície, você está vendo uma determinada ação que alguém executou, mas não sabe o que é que está motivando aquela pessoa a executar aquela ação, não sabe o que está por detrás daquilo tudo que está acontecendo. E isso é péssimo. Isso é péssimo porque muitas vezes você é atingido e poderia não se deixar atingir por saber o que estava de trás daquela situação que ocorreu e que tentou atingir você. Entende? Então, busque entender o que está por detrás do comportamento da outra pessoa que em um determinado momento ela tentou te ferir. Isso vai ajudar muito com que você consiga não ser tão ferido e que consiga entender um pouco mais aquela pessoa e, quem sabe, ajudar aquela outra pessoa também. Então, se você tem medo de errar, faz isso que eu te falei.